As paz a todos. Todos me ouvem bem? Eu estava falando com o microfone mutado. Vocês podem confirmar se estão me ouvindo direitinho agora? Estão me ouvindo bem agora? Alguém pode confirmar no chat, por favor? Teste. Funcionando? Graças a paz a todos. Vamos iniciar mais um estudo agora, nessa manhã de domingo, né? A gente já percebeu que tá um pouco frio agora, né? Ontem estava calor, hoje já está frio, o tempo está até um pouco chuvoso, né? Em São Paulo é isso daí. Agradecer a presença de quem se conectou e quem ainda vai se conectar. Graça e paz do Senhor a todos. Na semana passada, nós falamos um pouco sobre as pragas ali que atingiram o Egito, ali, né? Coisas que precederam o êxodo, né, do povo de Israel, né, do povo hebreu. E nós analisamos, né, de forma bem rápida e resumida, de que forma as crises que aquelas pragas estavam causando, né, foram impactando na nação egípcia, que era uma potência, né, uma das primeiras grandes civilizações aí, que inclusive existe até hoje. Era um povo bastante inteligente, bastante esperto, né, e bastante desenvolvido, né. Só que o povo ali que já estava no cativeiro era escravo, né, escravo do Egito, né. Deus ali já havia resolvido e chegou a hora de tirar o seu povo ali de Israel, né? Só que teve todo um desenvolvimento histórico aí, né? Tinha toda uma política envolvida, né? Como a gente tratou na semana passada, Faraó era considerado ali praticamente um deus para o povo egípcio, e ele libertar o povo, né? Principalmente praga após praga, poderia significar para o povo dele mesmo que ele era mais fraco, né? Que inclusive ele era mais fraco do que o Deus dos hebreus, que o Deus de Israel, né? Hebreus na época ainda. Então, esse foi um dos principais motivos do endurecimento ali do coração de Faraó. E o resultado disso foi que Deus acabou endurecendo mais ainda o coração dele, né? Para no final, que nós vamos dar uma olhada daqui a pouco, para que o Egito reconhecesse ali que Deus era o Senhor, né? Deus era o Senhor dos exércitos e que ele era o mais poderoso, porque ele tinha toda a glória, todo o domínio, todo o poder. Nós vimos ali que as pragas atacam então a subsistência do Egito, né? Elas vão causando crises, né? A crise política, né? Quando o faraó se vê numa posição de não posso mostrar fraqueza, né? Só que essa crise também tem cunho religioso, porque o Egito em si acreditava muito em divindade, né? Então as divindades que proporcionavam ali os elementos da natureza que funcionassem em equilíbrio, etc., né? Mas nós também vemos uma crise, né? Problemas econômicos e também problemas na área de saúde pública, né? Então, recapitulando aqui, a Bíblia nos fala que piolhos, rãs,
né? Houveram úlceras também para causar ali problemas para o povo do Egito, né? Então, nós vimos que houveram essas 10 pragas e precisou essas 10 pragas acontecerem, no final das contas, para causar ali um grande pânico, né? Que o Egito estava praticamente ficando de joelhos ali, né? Deus já tinha avisado a Moisés que as pragas iam, a 10ª praga, o faraó ia libertar, mas imagina o seguinte, se não fosse assim, né? Imagina que houvesse a 11ª, 12ª, 14ª, era justamente isso que o povo egípcio, né? Justamente isso que Faraó com certeza temia. Então, após a 10ª praga ali, né? O Faraó, né, ficou tão temeroso, né? Tão incomodado, né? Então, o povo já estava com medo, né? E ele resolveu, então, libertar ali o povo que já estava ali há 430 anos habitando em terras egípcias, né? Nós temos aqui no capítulo 12, versículo 31 de Êxodo, né? Que diz assim: Então chamou a Moisés e a Arão de noite, né? Então o faraó estava tão atordoado que chamou os profetas ali, né? Os líderes do povo à noite, e disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide e servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide, abençoai-me também a mim. Então, olha só que coisa interessante. O faraó está pedindo, né, o Todo-Poderoso do Egito, né, o dono de toda ali aquelas terras, o comandante ali de tudo, está pedindo para que não que as divindades que eles serviam o abençoassem, está pedindo que ele seja abençoado, né, pelo nosso Deus, né? Então, nós já vemos aqui que aquele endurecimento do coração de Faraó, né, ele reconhece aqui que não adiantou de nada, né? A coisa poderia ter sido mais tranquila, poderia ter sido melhor, ele podia ter libertado o povo, mas a soberba é uma coisa que, quando atinge ali o coração do homem, ela só tem a atrapalhar, né? Ela só tem a fazer o homem, às vezes, mesmo sem perceber, ir cada vez mais abaixo, né? E principalmente quando a soberba por parte de lideranças, né? Porque a gente vê aqui, né, que o endurecimento do coração de Faraó causou o quê? Sofrimento do povo. Do povo de quem? Do povo dele, né? Porque Israel estava protegido. Então, fica aqui mais do que claro que, principalmente quando nós lideramos alguma coisa, nós temos que tomar muito cuidado com a soberba, porque outras pessoas depende da liderança, né? Nós vemos os casos aí, inclusive, de nossa política atual, de que esse tipo de coisa muitas vezes acaba trazendo muito problema para não para quem comete isso, mas para quem é o liderado, né? Então, depois da 10ª praga, nós vemos que há um forte medo no Egito, né? E os egípcios apertavam ali o povo, pressando para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. Quer dizer, acabou de morrer todos os primogênitos, incluindo os dos animais, né? Foram mortos ali. Então, o que o povo poderia ter pensado? Falar, nossa, tipo, já agora morreu os primogênitos, daqui a pouco vai morrer, sei lá, todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, etc. Então, é o cenário de incerteza, da especulação, né? Não sabe o que pode vir. Então, manda esse povo embora logo, pelo amor de Deus, né? Então, o povo sai ali, né, da cidade de Ramassés. O Êxodo 12, 37 e 38 vai dizer que assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote,
cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar os meninos. E subiu com eles muita mistura de gente, e ovelhas, e bois, e uma grande quantidade de gado. Quer dizer, era bastante gente, né? Só de homens, 600 mil. Imagine que, vamos imaginar aqui que cada um desses homens fosse casado, então seriam aí já 1.200.000, né? Então, imagine o peso ali sobre Moisés de liderar tanta gente, né? Uma coisa que que é interessante é que ali na 10ª praga é instituída, né, a Páscoa, né? No Êxodo 12:11 diz assim: assim pois comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos dos pés e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Por que comer apressadamente? Porque eles tinham que sair dali imediatamente, né? Tinham que sair dali o mais rápido possível. E aí, no versículo 12, né? O capítulo 12, versículo 12 vai dizer: e eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Né? Então, no cenário ali da 10ª praga, né, nós temos ali a instituição da Páscoa. Então, enquanto o Egito estava recebendo uma sentença ali de condenação, o povo de Deus estava recebendo uma liturgia, um ritual de comemoração, porque a vitória, né, finalmente era chegada. Nós vemos aqui, podemos ver aqui no capítulo 13, versículo 3, que Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado, né? Ou seja, não comer pão com fermento, os chamados pães ázimos. E era aqui para o povo simplesmente não esquecer. A Páscoa em si, ela é um memorial, né? Nós vemos aqui o porquê esse memorial, a Páscoa do povo, a instituição da Páscoa ali para o povo hebreu. E é interessante que quando Moisés fala que é para lembrar desse dia, né? Com certeza porque Deus já sabia que a gente já sabe, né? Foi o nosso Criador, que a gente esquece muito fácil, né? E a gente tem dificuldade de lembrar de coisas boas e facilidade de lembrar de coisas ruins, né? Então, se uma pessoa te faz 10 vezes algo mal e 10 vezes algum bem, você vai lembrar de 10 vezes muito mais facilmente do mal que ela te praticou do que em relação ao bem, né? Então, o que Moisés está dizendo aqui? Sejam gratos porque foram 430 anos de servidão, 430 anos de escravismo, né, debaixo ali do jugo de Faraó, e né, o dia da vitória ali finalmente chegou, o dia que Deus tiraria, como diz aqui no versículo, com mão forte, né, porque imagina, o povo por si só não seria capaz de enfrentar uma nação como o Egito, né? Enfrentar uma nação tão desenvolvida, tão poderosa e falar assim, não, eu vou me libertar. Então, o próprio Deus a gente vê que cuidou ali do seu povo desde o início, a cada praga que foi enviada contra os egípcios, a cada conversa que tinha com o faraó, existiu ali um plano divino e o cuidado com o povo hebreu. E o povo não saiu de qualquer maneira, né? A Bíblia vai dizer, ainda no capítulo 13, versículo 18, que Deus fez rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho e armados os filhos de Israel subiram da terra do Egito, né? Então, eles saíram de lá, embora não tivessem preparo militar, né? Ninguém vai preparar escravos para trabalho militar, né? Mas saíram com armas, né? Subiram com itens ali
de guerra, fora outras coisas que os egípcios ali, usando essa palavra, não sei se realmente é certa, mas doavam para o povo hebreu, né? A Bíblia vai dizer, né, aqui no livro de Êxodo, que Deus fez com que os egípcios achassem graça ao povo hebreu, ou seja, admiração, né? Então a gente vê o mesmo Deus que endurecia o coração de Faraó, o mesmo Deus agora que trabalha no coração dos egípcios para para achar graça ali perante o povo hebreu, e que nos remete a compreender, né, a confirmar que Deus está realmente no controle de tudo, né? Ele tem a sua maneira de trabalhar, né? Ele tem as suas estratégias que nós muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, não vamos entender, né? Mas nós podemos ver aqui que na história, né, do êxodo do povo hebreu, tudo apontou ali para a vitória do povo, para que o povo vencesse, um povo de apenas aí 3 milhões de pessoas, né, mas que dependia de Deus, né, mas que cumpria ali a vontade de Deus, que eram servos do Deus Altíssimo, né, com a ajuda desse Deus, com o auxílio desse Deus, com o apoio, né, com as estratégias de Deus, eles venceram a nação mais poderosa ali da época. E avançando um pouco, nós vemos que temos a afirmação bíblica sobre a proteção do povo ali no deserto, né, que o Senhor ia diante deles, né, no versículo 21 e 22 ainda do capítulo 13. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. A gente sabe que o deserto é uma coisa, são lugares muito quentes durante o dia e muito frios durante a noite, né? Então, Deus deu ordem para o seu povo seguir, mas também mandou providência para que eles pudessem seguir, né? Não adiantaria mandar o povo pro deserto se fosse para eles morrerem ali de frio à noite, né? Nem desidratados durante o dia, né? Pelo calor forte ali do deserto. Aqui no versículo 13, 21 e 22, desculpa, versículo 14, 4, mais uma vez, né, após ali o povo ter sido liberto, após o faraó ter deixado o povo sair, finalmente, né, o Deus mais uma vez endureceu o coração de Faraó. Né, no versículo 4 do capítulo 14 vai dizer assim: e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Ou seja, quando o povo foi liberto do cativeiro, depois daquela 10ª praga, depois daquela noite terrível que o Egito, né, passou, Faraó mais uma vez se arrepende e fala assim: não vou. Olha só o nível da teimosia do cidadão, né? Depois de tudo que aconteceu, depois de inclusive os primogênitos, né, pessoas no Egito terem morrido, né? Ainda assim, a soberba mais uma vez voltou ao seu coração e ele falou: não dá certo isso, vamos atrás, né? Chamou o exército ali, chamou os seus soldados e falou: vamos atrás do povo que a gente deixou, e com certeza para trazer de volta e continuar sob o jugo. Imagine só, né? Depois de tudo que aconteceu, como seria o tratamento ali desse povo voltando ao Egito, né? Eu tenho uma imagem que eu vou mandar aqui no grupo.
Na verdade, acho que não vai dar para fazer isso. Eu tinha separado algumas imagens para postar, mas acho que eu não vou conseguir. Eu acho que dá sim. Não vai dar. Depois eu vou recomendar aqui nos comentários os links bastante interessantes, né, sobre isso que a gente está falando aqui, sobre a abertura do Mar Vermelho, as pragas e etc. Eu tinha separado algumas imagens, mas acho que eu não vou conseguir compartilhar. Aqui não está funcionando. Enfim, vamos seguir. Então o faraó persegue ali o povo no deserto, né? No versículo 10 do capítulo 14 vai dizer: e aproximando o faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, né? Ou seja, imagina você acabou de ser recém-libertado, você olha à distância e vê aí o brilho reluzente, né, das armaduras dos soldados, né, a uma certa distância, mas sabendo que eles vão te alcançar. Porque a marcha de um exército, né, ela é rápida, né, ela precisa ser rápida. Mas a marcha de um povo com crianças, com animais, né, cheios de piso, né, com os utensílios que eles estavam levando, etc., com certeza eles seriam alcançados. E o caminho que Deus manda eles irem em frente dava ali de frente com o Mar Vermelho. Então agora nós vemos uma situação de cerco, né? Praticamente um cerco, onde não tinha como fugir de um exército que, como eu falei, o deslocamento era muito rápido, não tinha como fugir para frente, né? Praticamente era parar ali, com os olhos humanos a gente define que é parar e esperar a morte, né? Ou esperar a morte ou o retorno ali para a escravidão. Então o povo ficou com bastante medo, né? É interessante que é o mesmo povo que tinha visto as pragas, o mesmo povo que tinha visto tudo maravilhas de Deus se cumprir no Egito, né? Agora eles estão com medo e clamam ao Senhor. Então, bastante interessante isso, porque eles demonstram aqui confiança, né? Para quem eles foram clamar? Vão clamar ao Senhor, né? O capítulo 21 vai dizer: então Moisés estendeu sua mão sobre o mar e fez retirar o mar por um forte vento oriental, ou seja, da direita, do leste, toda aquela noite. E o mar se tornou em seco e as águas foram partidas, né? A gente sabe que o povo atravessou ali o mar em seco, né? Como se fossem ali duas paredes de água, né? Antes de Faraó conseguir ali alcançá-los, né? E o que acontece é o povo termina de atravessar e o Egito vai se meter a tentar também, né? Os soldados egípcios vão se meter a tentar também atravessar o, o mar ali, aí atrás do povo, né? Mais uma vez subestimando ali o poder de Deus. Por quê? Eles já sabiam, né? Eles já tinham sido alertados, já tinha sido mostrado para eles que o Deus dos hebreus era mais forte do que qualquer Deus que houvesse ali no Egito. Era o Deus Todo-Poderoso. Mas, ainda assim, com a soberba, com o endurecimento ali de coração, resolvem ir atrás do povo, né? E o que acontece, o fechamento dessa história aí, basicamente, é que o mar se fecha e os soldados egípcios acabaram perecendo, né? Muitos podem se perguntar por que Deus não mandou os hebreus por um caminho mais curto ali, né? Mandou diretamente para o mar, mandou descer, ao invés de subir, se Canaã estava para cima, por que mandou descer, ainda mais em direção ao mar, né? A Bíblia vai dizer que acima, né, o caminho mais curto ali,
haviam filisteus no caminho, né? E como eu disse mais cedo, o povo não era ali militarmente, né? Era um povo escravo, não tinha como ser militarmente treinado, né? Então, imagina o povo vendo a guerra, eles iam querer com certeza ali voltar para o Egito, né? Então, sobrou ali o caminho do mar, mas com Deus nada é impossível, né? As coisas sempre tendem a sair como ele planejou, desde que a gente siga as ordens, siga o plano, siga a estratégia dele, né? O Mar Vermelho ali, ele basicamente ele é um golfo, né? Que é basicamente um braço do oceano e, e entra aí, vamos dizer, pela terra, né? E costuma ser um lugar, o Golfo costuma ser um lugar mais calmo, né? É um golfo ali do Oceano Índico, o Mar Vermelho. Aí onde está o Mar Vermelho hoje, por exemplo, a gente pode ter aqui, a gente pode não, né? Um mapa mais atualizado. A gente tem o Iêmen, a Arábia Saudita, ali à direita, tem o Egito, tem o Sudão, tem também a Eritreia, né? Só para quem quiser dar uma olhada no mapa, entender ali onde que era o mar, né? Onde ficava esse mar. E por que o Mar Vermelho foi escolhido ali, né? Porque ele era uma das fronteiras ali do Egito, né? Sentido a Canaã. Eu também peguei algumas informações aqui, né? Quais são as hipóteses para que o mar tenha esse nome, né? As hipóteses são que ele tem coloração provocada ali por algas, uma coloração vermelha, né? Outra hipótese é que existe um desgaste de rochas liberando minério de ferro, causando vermelhidão ali nas águas. E também tem uma outra hipótese que pode ser uma homenagem a um rei persa que chamava Eritras, e Eritro em grego significa vermelho, né? Então, só a título de curiosidade para a gente finalizar a aula, né? Finalizar o estudo. Por que o mar se chama dessa forma, né? Eu tenho outra curiosidade aqui que é bastante interessante aqui. Achei, deixa eu abrir aqui o arquivo. O local que os estudiosos dizem ser mais provável da travessia do povo, ali era na região de Suez. Tá? Quem puder dar uma olhada depois no mapa, eu não consegui compartilhar aqui com os irmãos a tela. Quem puder dar uma olhada no mapa também seria. Isso é uma curiosidade bastante legal, porque a gente tem algumas outras teorias para locais dessa travessia, né? Então, a gente pode olhar para o tamanho, distância, né, de um ponto a outro, ver se faz sentido, se não faz, o que os estudiosos estão dizendo. Bom, eu agradeço aqui a oportunidade de mais este estudo. É uma honra falar aqui sobre a Bíblia para os irmãos. Sabe que é uma responsabilidade bastante grande. Gostaria de desejar um excelente domingo a todos. Fiquem todos na paz do Senhor. É 6h30, né, amor? 6h30 nós teremos o nosso culto à noite. Tá? Quem for grupo de risco, a gente pede que se conecte remotamente pelas lives para não perder o culto, para que todos possam ouvir aí a palavra de Deus. Tá? E quem não for grupo de risco e for para a igreja, que todos estejam de máscara, com as proteções aí adequadas, né, para que nós possamos evitar aí qualquer tipo de contaminação. Obrigado a todos, um bom dia, bom domingo a todos, fiquem com Deus.